Pronto, bom dia, caros alunos, estudantes e entusiastas de Química. Vamos para a nossa próxima aula, para o nosso próximo conteúdo, que é a parte de ligações covalentes. Nós vimos a ligação iônica, que foi o tema da prova de vocês, e quem não fez a prova por um motivo plausível, justificado, pode vir aqui no IEMA, buscar a sua cópia da prova, respondê-la, que aqui tem até sala desocupada. Se tivesse algum, dois alunos, talvez a direção até permita responder aqui mesmo a prova e entregar. Caso você leve para casa, você tem um prazo de até quarta-feira entregar essa prova, para poder lançar as notas da prova mensal. Ok? Então, vocês já estão vendo o slide, né, já? Próximo slide. Sim. Sim, ok, né? Então, vamos dar início à ligação covalente. Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Ligações covalentes. A aula vai ser breve também. Eu estou com a dor danada nesse som, não estou conseguindo nem levantar o braço. Eu queria fazer no quadro algumas coisas para vocês. Se der tempo e eu tiver condição de fazê-lo, ainda vou fazer um exemplo diretamente aqui no quadro. Então, ligação covalente. Ligação covalente ou molecular. A ligação covalente ela ocorre quando os átomos ocorrem entre átomos que precisam ganhar elétrons. Nós vimos que lá na ligação iônica é um elemento querendo doar o elétron e outro elemento querendo receber esse elétron. Na ligação covalente, os dois elementos querem ganhar elétrons para manter a sua estabilidade. Vou só desligar aqui o ventilador que está um barulho. Pronto, voltei. Pessoal, alguém lembra quais são as famílias da tabela periódica cujos elementos têm tendência a receber elétrons? Câmbio. Que famílias recebem elétrons? Eu não sei, professor. Na ligação iônica, como? Repita. Eu não sei. Lembra que na ligação iônica, os que tinham da família 1A, 2A e 3A, ou seja, os elementos que têm na última 2 e 3 elétrons na última camada, têm tendência a perder. Os elementos que têm 5, 6 e 7 têm tendência a ganhar. Então, na família 1A, 2A e 3A tendem a perder. O da 6A, 5A, 6A e 7A tem tendência a ganhar. Foi falado com vocês lá na parte de ligação iônica. Os que ganham e os que perdem. Na ligação covalente, nós iremos trabalhar só com os elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Os elementos da família 4, 5, 6 e 7. Ou seja, a família 4A, que é a família do carbono, a família 5A, que é a família do nitrogênio, a família 6A, que são os calcogênios, a família 7A, que é a família dos halogênios. A família 8, ela não vai entrar aí. Ela entra em caso, no caso particular, onde são as exceções à regra do octeto, entra algum gás nobre. Mas, de um modo geral, como esse conteúdo é mais uma base para nós introduzirmos no segundo ano definitivamente, então, porque na parte do segundo ano tem a parte de soluções. Por não?
Quando tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é a perder. 5, 6 e 7, a tendência é ganhar. Mas ele nunca pode ter 4 elétrons na última camada? Ó, se ele tiver, aí onde vai entrar a ligação covalente. Aí na covalente já entra quem tem 4, 5, 6 e 7. Que nós vamos ver exemplo, inclusive, com o carbono, que é o elemento mais famoso aí da família 4A. Então, peraí. Então, nós temos aí, ó. Estes átomos compartilham elétrons de sua última camada. Compartilhar. O que é compartilhar? É você ter um objeto e eu uso e a outra pessoa também usa. Então, de certo modo, ela pertence aos dois. Os dois vão compartilhar o aparelho celular, no caso. Não dá para compartilhar, é a máscara, né? Mas um carregador compartilha. Então, compartilhamento de elétrons, onde você vai ter dois átomos compartilhando aqueles mesmos elétrons. Isso é a ligação covalente, ou seja, o elétron não abandona um átomo A e nem abandona um átomo B. Ninguém vai doar definitivamente o elétron para o outro. Não existe essa doação definitiva. Eles apenas compartilham, porque ambos precisam ficar estáveis com 8 elétrons na sua última camada. Então, os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos dois átomos. Ou seja, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Basicamente é isso aí. É que eu costumo até dar um exemplo do casamento, né? Aí o cara vai casar, namora, a mina já tem algumas coisinhas dela e já tem as coisas dele. Quando casa, junta tudo. Ele tem a televisão, ela tem um aparelho de som. Ele tem a geladeira, ela tem um fogão. Ele tem a cama, ela tem um guarda-roupa. Então, junta tudo. Aquilo ali é compartilhado. Então, aqueles bens são compartilhados. O que é dele, é dela também. Tá entendendo? É mais ou menos um relacionamento. É mais ou menos um casamento. E aí, eu costumo fazer uma brincadeirinha, dizer que antes de casar, quando casa, meu vem para cá, meu vem para lá, né? Quando separa, esse compartilhamento fica meus bens para cá, teus bens para lá. Mas no começo é meu bem para cá, meu bem para lá. E na ligação covalente ainda tem um porém. Porque quando os átomos são ligados por ligações covalentes, pessoal, quando eles se quebram, um deles vai sair ganhando. Agora, o que vai sair ganhando é a questão da eletronegatividade. A eletronegatividade é uma força de atração sobre os elétrons que estão nessa ligação covalente. Vamos fazer aqui mostrar um exemplo aqui. Eu vou comentando sobre... Aqui eu tenho dois átomos iguais. Dois átomos de flúor. Observem a última camada do átomo de flúor. 2 elétrons, 4, 6, 7. Como o outro é idêntico, também tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Então, o átomo de flúor tem 7 elétrons na última camada. E para que ele consiga adquirir a estabilidade, ele precisa de quantos elétrons? Alguém me responde. Apenas um elétron. Esse átomo, ele não pode doar definitivamente esse elétron para o átomo vizinho. Se ele doar, ele passa a ficar só com 6. Ele não vai perder. A tendência dele é ganhar, não perder. Assim como esse flúor também, são átomos idênticos, tem tendência a ganhar. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar ou os, né, depende de quantos tiverem, ele vai compartilhar os elétrons da sua última camada. A última camada é essa aqui, onde tem 2, 4, 6, 7. Então, ele vai compartilhar o elétron para ficar com 8.
Então, eles vão se aproximar numa distância necessária para que aquele elétron que era desse flúor agora faz parte desse aqui também. E o que era desse átomo de flúor agora faz parte desse átomo aqui também. Então, esse aqui faz parte desse, ó. Esse elétron faz parte dos dois e esse elétron faz parte dos dois. Então, quando você for somar agora, se ele perguntar, esse átomo de flúor aqui, ele está com quantos elétrons nesse momento? Aí você, na última camada, estará com quantos elétrons? 2, 4, 6, 7, que ele já tinha 1, e 8, o elétron que ele está compartilhando para esse átomo de flúor. Para o outro átomo idêntico a ele, acontece a mesma coisa. Na última camada, 2, 4, 6, 7. E agora esse aqui que ele compartilha também, que era desse átomo de flúor, esse elétron era desse, e agora faz parte. Ó. Esses dois elétrons aqui, tanto pertencem para o elemento da esquerda como para o da direita. Pertencem aos dois. E com isso, eles adquirem uma estabilidade. É uma estabilidade, uma ligação forte? Não. É uma ligação mais fraca do que a ligação iônica. Veja a questão do açúcar. O açúcar de cozinha, ele é um hidrocarboneto, basicamente. Carbono, hidrogênio, é uma sacarose. Vai ter oxigênio lá, mas ele é basicamente carbono e hidrogênio, formado por ligações covalentes. Então, o açúcar, como ele é ligação covalente, a ligação covalente é uma ligação relativamente fraca, quando ela é comparada com a ligação iônica. Esses elementos formados por ligações covalentes, eles têm baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Ou seja, a temperatura para derreter, para passar do sólido para o líquido, não é muito alta, nem do líquido para o gasoso. Compostos covalentes. Vamos adiante. Fórmulas de uma molécula. Aqui eu tenho hidrogênio, um elétron, uma camada, um elétron. Quando o elemento só tem uma camada, ele precisa ficar com 2. Ele precisa ter 2 para adquirir essa estabilidade. O hidrogênio só tem 1. Então, ele precisaria de mais 1. Então, se eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Aqui, um elétron. Se eles vão fazer uma ligação covalente, que é o que eles fazem, para formar a molécula do gás hidrogênio, o gás hidrogênio, a fórmula é H2. Por que é H2? Porque 2 hidrogênios se ligam através da ligação covalente normal. Covalente normal é quando um cede e o outro também. O elétron, par de elétrons que fica aqui no meio, ele é compartilhado igualmente por esse hidrogênio e pelo outro. Então, isso é uma ligação covalente normal. Ela é normal quando os dois cedem os elétrons para compartilhar. Covalente normal. Quando os dois usam um par de elétrons. Um dá um elétron, o outro dá o outro, ou 2, e compartilham. Fórmula eletrônica. A fórmula estrutural plana, a ligação covalente, ela é substituída só por um traço. Então, quando nós observarmos em questões 2 elementos ligados só com um tracinho, significa dizer que nesse tracinho, nessa ligação covalente, representada por este traço, nela contém 2 elétrons. Quando tem um tracinho, ela contém 2 elétrons. E aqui nós chamamos de fórmula estrutural, mais comumente usado lá no terceiro ano, na química orgânica. E aqui eu tenho a sua fórmula molecular. Partindo daqui, H2, são 2 átomos de hidrogênio. Então, nós escreveremos a fórmula colocando apenas o símbolo de 1
e usando 2, que indica a quantidade. H2, quer dizer que são 2 átomos desse elemento ligados através de uma ligação covalente. Ok? Lembrem, 2 bolinhas, o tracinho corresponde a 2 elétrons, um de cada elemento. Observem aí, dê uma boa olhada, avaliem. Então, vamos lá. Nitrogênio, o número atômico dele é 7. Aqui eu tenho uma distribuição, 1s2, 2s2 e 2p3. Qual é a última camada dele? É a que tem esse número da frente maior. Aqui é o 1, aqui é o 2, e aqui também é o 2. Então, o maior é o número 2, que ele está se repetindo. Então, se o 2 está se repetindo, a última camada do nitrogênio é onde tem o número 2. No caso, 2s2 e 2p3. 2s2 e 2p3 representa a última camada desse elemento. Quando você tem os expoentes, são os elétrons que ele possui nessa última camada, 2 e 3. Então, o nitrogênio possui na última camada 5 elétrons, 2 do subnível S e 3 do subnível P. Você soma os expoentes para ter a quantidade de elétrons. Quando você sabe a quantidade de elétrons, você coloca uma bolinha ao redor do símbolo do elemento, nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem outro nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Eles vão fazer uma ligação covalente. Por quê? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, quantos elétrons ele precisa para ficar estável? 3. Ele vai doar elétrons? Ele tem tendência a ganhar ou a perder? Ganhar 3. Ganhar. É só lembrar das famílias. Família 4, 5, 6 e 7. Tem tendência a ganhar. Como é que eu sei que é da família do professor? 4, 5, 6 ou 7? Pelos elétrons da última camada, pessoal. Esses elétrons da última camada, no caso aqui é o 2 e o 3, indicam a família a qual ele pertence. 5A, 5 elétrons. Então, se ele tem 5, ele precisa de 3 para ficar com 8. Esse aqui também precisa de 3. Então, nenhum vai doar os 3 elétrons para o outro e ficar com déficit, né? Se ele doar 3, ele vai ficar só com 2. Então, a tendência dele é ganhar. Ele precisa de 3 também. Então, aqui vai haver um compartilhamento. Eu vou pegar 3 elétrons desse elemento, desse átomo de nitrogênio, e 3 elétrons desse átomo de nitrogênio, e eles vão ficar numa distância equivalente dos dois, ou seja, a força de atração que os dois elementos irão exercer sobre os elétrons que vão ficar aqui no meio é exatamente a mesma, porque eles são elementos iguais. 3 elétrons hidrogênios, se aproximam, pronto. 3, 6. Então, compartilharam aqui 3. Aqui tem. É só você tentar, deixa eu ver, botar aqui o tratamento aqui. Não, tem não. Apareceu não. Quero ir circular aqui, ó. Se você contar os elétrons para esse mesmo nitrogênio, você vai contar 8, ó. 3, 6, 7 e 8 para esse. Esse outro, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esses 6 elétrons tanto pertencem para o elemento da direita como para o elemento da esquerda. Eles estão compartilhando igualmente.
Eles compartilham igualmente, porque os dois elementos são exatamente iguais. São dois átomos idênticos. Então, aqui eu tenho uma fórmula eletrônica. Vamos ver como vai ficar a fórmula estrutural plana. Cada grupo, cada par de elétrons vai ser um tracinho. Então, nós vamos substituir esses dois elétrons por um traço, como foi lá no exemplo anterior. Aqui, outro par de elétrons, outro tracinho. Outro par de elétrons, outro tracinho. Então, 2, 3. Cada tracinho desse representa um par de elétrons. Aí eu tenho a fórmula estrutural plana. A fórmula molecular são dois átomos de nitrogênio, fica semelhante à da água, ou a do gás de hidrogênio, N2. N2, fórmula molecular. Lembrem, cada par de elétrons corresponde a um traço. Você vê 3 tracinhos, significa dizer que aqui tem 6 elétrons. 6. Aí ele está estabilizado. Vamos para o seguinte. Consideramos como terceiro exemplo a união entre dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância água, substância composta água. Então, nós vamos a união entre dois átomos do hidrogênio, nós sabemos que é a forma da água, 2 hidrogênios e um oxigênio. Vamos ver de que maneira fica a fórmula estrutural eletrônica, a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Então, sabemos que a água, a fórmula é H2O. Aqui, ó, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, se é um oxigênio, eu vou colocar ele no meio. E o hidrogênio do outro lado. Espera aí. Devagarzinho. Nossa. Ó, o oxigênio, na última camada dele, que é a segunda, quando você soma os expoentes, tem 6. 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6, para que ele consiga adquirir a estabilidade de um gás nobre, ele adquire essa estabilidade quando ele ganha 2. Ele já tem 6. 2, 4, 5, 6. Se ele ganha mais 2, fica com 8. Aí ele fica estável. Aí eu tenho um hidrogênio, que só tem um elétron. Os que só tem uma camada, no caso do hidrogênio, e um elétron, ele se estabiliza com 2. Isso quando o elemento possui apenas uma única camada. Se ele possui 2 ou mais, até 7, ele se estabiliza com 8. Mas se ele só possui uma, no caso do hidrogênio, ele vai se estabilizar com 2 elétrons. Então, o hidrogênio quer ganhar mais um elétron. O oxigênio precisa ganhar 2. Então, fazendo essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, aí nós teremos aqui, ó, os elétrons se aproximaram. Nesse momento, você contando os elétrons do oxigênio, você tem 8. 2, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7. E está faltando um. O que aconteceu? A água são 2 átomos de hidrogênio. Então, outro com mais um elétron. 2, 4, 6, 7. Vai fazer essa ligação covalente. O elétron se aproximou e agora o oxigênio ficou com 8. E cada átomo de hidrogênio ficou com 2. Então, lembrem, esse par de elétrons aqui está sendo compartilhado pelo hidrogênio e o oxigênio. Esse par de elétrons é compartilhado pelo oxigênio e pelo hidrogênio. Aqui é um do oxigênio e outro do hidrogênio. Aqui eu tenho a fórmula eletrônica. Como é que vai ficar a fórmula estrutural plana? O par de elétrons compartilhados vai virar um tracinho. Aqui tem um par de elétrons compartilhados, é um tracinho. Que é outro par de elétrons compartilhados, outro tracinho. Um tracinho aqui e outro aqui. Representando um par de elétrons.
Esse traço representa esses dois elétrons compartilhados. Aí eu tenho a fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular, como nós já sabemos, está aqui, ó, H2O. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Fórmula molecular. Dei uma boa olhada nos elétrons, na disposição dos elétrons, da ligação covalente e da fórmula estrutural. Lembrem, quem só tem uma camada só precisa de mais uma. Quem tem mais de uma camada precisa completar 8. Então, vamos para frente. Um exemplo. Converte. Nos compostos covalentes, nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, dupla ou triplas, dependendo de suas configurações eletrônicas. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2 são respectivamente, que está na ordem. Como é que vai ficar a fórmula estrutural? As fórmulas estruturais, aquela que só tem um tracinho, só com os tracinhos. Como é que fica do H2? H2 são 2 hidrogênios, cada um com um elétron, compartilhando um par, 2 hidrogênios. Transforma cada par de elétrons, representa um tracinho, uma ligação covalente. Se eu tiver 2 pares de elétrons, não 2 elétrons, 2 pares, representa 2 ligações covalentes normais. Então aqui só tem um par, uma ligação covalente. O N2, 2 átomos de nitrogênio. Nitrogênio tem 5. Ele precisa quanto para estabilizar? De 3. Então, se já tem 5, ele precisa de mais 3. Então, cada elemento vai compartilhar 3. Cada átomo de nitrogênio compartilha 3. Então, fica uma ligação tripla, que a gente chama. Ligação simples, quando é só um tracinho. Quando são 3 tracinhos, é uma ligação tripla. O CO2, fizemos anteriormente, né? 2 oxigênios e um carbono. Carbono no meio tem 4, o oxigênio tem 6. Se o oxigênio tem 6, ele precisa de 2. Se o carbono tem 4, ele precisa de mais 4 para ficar com 8. Então aqui eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio tem 6 elétrons. Se eles possuem 6 elétrons, eles precisam de mais 2 para ficar com 8. E o carbono que está no centro, que já tem 4 elétrons na última camada, precisa de mais 4 para completar o octeto. Então, vamos fazer a ligação covalente de 2 elétrons do carbono compartilhando com esse oxigênio e os outros 2 elétrons do carbono compartilhando com outro átomo de oxigênio. Então, eu tenho uma dupla para cá, uma dupla para cá. Lembre que cada traço é um par de elétrons. Como tem 2 tracinhos, são 2 pares de elétrons. Aqui, a mesma coisa, 2 pares de elétrons, CO2. E o F2, que é só 2 átomos de flúor ligado. O flúor é da família 7A. 2, 4, 6, 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7, para se estabilizar, de acordo com a regra do octeto, se ele tem 7, só precisa de 1. Como são 2 átomos idênticos, cada átomo vai precisar apenas de 1 elétron. Então, ninguém vai doar definitivamente o elétron para o seu vizinho. Eles vão compartilhar o par de elétrons. O flúor disponibiliza um elétron, o outro átomo de flúor disponibilizam o outro elétron. Cada flúor disponibiliza um elétron, formando uma ligação covalente simples. São um tracinho. Aí eu tenho H2 aqui em cima,
N2 com a tripla, aqui embaixo, N2 com a tripla, CO2, duas duplas, não, aqui ó, CO2 com duas duplas, e o F com ligação simples, duas duplas, uma tripla e uma simples, na letra C. Pronto. C, Colar Moreira, centro de ensino com 80 e vai tantos anos. Ok? Eu vou passar para a questão seguinte. Vamos mostrar a ligação do dióxido de enxofre, primeiro, que é onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na camada de valência. Tanto enxofre como oxigênio, eles possuem 6 elétrons. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Cada um precisa de 2, para ficar com 8. Só que a molécula, observem aqui, ó, são 2 átomos de oxigênio que vão estar ligados a apenas um átomo de enxofre. 2 oxigênios com um enxofre. Se fosse só um de cada, estava mais fácil. Era só eles compartilharem um par. Tem 6, compartilharia esse par e compartilharia esse aqui, ó. Ficaria 8, foi só SO. Mas é SO2. São 2 átomos de oxigênio. Então, primeiro eu faço uma ligação covalente. Vou botar aqui. Vou fazer uma ligação covalente desse oxigênio com esse enxofre. Vou aproximar os dois. Nesse momento, esse par de elétrons do oxigênio está compartilhando o par de elétrons do enxofre. Nesse momento, o oxigênio está com quantos elétrons na sua eletrosfera? A partir do momento que ele se aproximou do enxofre, pessoal, alguém me diga, o oxigênio está com quantos elétrons na sua eletrosfera? 8. 8. E o enxofre? 8 também. 8, porque eles estão compartilhando. Esse par de elétrons do enxofre está beneficiando o oxigênio. E esse par de elétrons do oxigênio está beneficiando o enxofre. Então, os dois já possuem 8. Porém, a molécula que ele pediu para ser montada, ela tem 2 átomos de oxigênio. Então, vamos colocar outro átomo de oxigênio aqui, ó, com 6 elétrons na última camada. O oxigênio precisa de quantos? 2. Se eu compartilhar normalmente o par de elétrons do enxofre com o oxigênio, o enxofre vai ficar deficiente. O enxofre vai ficar deficiente de 2 elétrons. Então, pessoal, vejam bem, nesse momento, observe esses dois. Eles já estão estabilizados. Cada um tem 8, com compartilhamento de pares de elétrons. Mas esse outro átomo de oxigênio precisa fazer uma ligação com o enxofre. Aqui é onde vai entrar um outro conceito de ligação. Vamos ver se ela fechar. Aí nós temos, ó, compartilhando o enxofre, ó.